Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Mensagem dia 14/6/2001. Tudo que é meu é sagrado. O meu alimento é sagrado e principalmente minhas santas palavras. Corrige-las no fim dos tempos. Os olhos dessas pessoas estão cegos. O coração então nem se fala, porque também recebe pouca luz. E esta pouca luz que cada um tem vai se apagar completamente para todos aqueles que vierem a mudar a Sagrada Escritura. Para esses, ela deixa de ser alimento, embora eu vejo que muitos servidores meus não irão aceitar esta mudança, pois esta nova versão não pode existir e nem se pode tirar um só tio de minhas palavras. Por que se comemora hoje um dia tão especial? Porque é um dia santo de guarda. As ruas são enfeitadas de flores, mas a maioria das pessoas que segue a procissão pisa por cima delas com seus trajes mal comportados. Este é um episódio que não segue as minhas palavras. Ver Deuteronômio capítulo 22, versículos 5 e 6. A nova versão que logo será distribuída não passará dentro das leis proféticas, porque não foi meu Santo Espírito que soprou. Se vieres a usar a tua inteligência, não é dito que não se deve trocar o amor velho pelo novo? Então que fiques como aprendeste. De aluno intrometido nenhum professor gosta, e muito menos eu, que vim a este mundo restaurar tudo aquilo que estava sendo praticado pelas leis dos homens. E então novamente surgem novas leis outra vez. Naquele tempo acabaram com os meus apóstolos e depois com os meus discípulos, mas antes deles eu fui o primeiro. Mas agora virá o dono da vinha, porque nem a mim quiseram que sou o Salvador do mundo. Minhas leis são palavras vivas, elas nunca se acabam. É alimento espiritual. Se eu disse, perdoai as nossas dívidas, tem que ser assim até o fim. Se eu disse, nenhum homem pode separar o que Deus uniu, tem que ser assim até o fim. Se já leste que há um só Deus, não podes ter dois. E eu, sendo o Filho, ele está em mim e eu nele. Meu Santo Espírito soprei a cada um dos meus discípulos e meus apóstolos, mas não soprei naquele tempo aos budistas, aos espíritas ou às outras entidades. Assim como eu sou um só, a minha igreja também é, que é a santa, bela e pecadora igreja de Pedro. Só nela que virei buscar todos os que me reconhecerem e os que vierem a se unir com o meu filho João Paulo II, mas dentro dos mesmos sacramentos e com muito respeito. Mas todos aqueles que estão mudando as minhas leis para uma nova versão são considerados fraudadores, e eu jamais permitirei a esses entrarem no meu reino que está por vir. Jesus. Santo Espírito soprei a cada um dos meus discípulos e meus apóstolos, mas não soprei naquele tempo aos budistas, aos espíritas ou às outras entidades. Assim como eu sou um só, a minha igreja também é. Aqui Jesus está dizendo, né? Não soprei meu Espírito a todas as pessoas, mas sim aos apóstolos, aos discípulos dele, a sua mãe, no dia de Pentecostes, né? E assim é a igreja. E hoje em dia, infelizmente, eles querem mudar as leis de Deus, mudar a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem mais o Espírito de Deus. O meu alimento é sagrado e principalmente minhas santas palavras. Corrigi-las no fim dos tempos, os olhos dessas pessoas estão cegos. Só uma pessoa muito cega para querer corrigir a palavra de Deus, para querer mudar a palavra de Deus. O coração então nem se fala, porque também recebe pouca luz, e essa pouca luz que cada um tem vai se apagar completamente para todos aqueles que vierem a mudar a Sagrada Escritura. Em que escuridão estão vivendo hoje em dia, né? Na própria Igreja Católica. Padres, bispos,
aquele que estava lá em Roma, escuridão. Cada vez que tiram uma palavra da Sagrada Escritura, que mudam as palavras da Sagrada Escritura, é uma luz que se apaga na sua vida. E aqui a escuridão será total no final dos tempos, Jesus fala. Porque ainda tem uma luz. A Sagrada Escritura ainda está aqui. Deus enviou um profeta. Há pessoas que falam da Sagrada Escritura. Nós temos os santos. Ontem mesmo foi dia de Santo Antônio, martelo dos hereges. Olha quanto ele pregou na sua vida. E hoje em dia diz que não precisa mais fazer pregação, não precisa mais converter as pessoas para o catolicismo. Quanto que Santo Antônio trabalhou por Deus, falando a verdade, mostrando a verdade. Havia um herege que não acreditava na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Desafiou Santo Antônio, ele aceitou o desafio. 3 dias a mula ficou sem comer. Santo Antônio trouxe o ostensório com Jesus Eucarístico e falou para a mula: adora o teu Deus. E ela rejeitou o feno e se dobrou na frente do Santíssimo Sacramento. Outra vez ele foi pregar numa cidade, ninguém dava ouvido para ele. Ele foi na beira do mar e falou para os peixes. Os peixes vieram ouvir Santo Antônio e os homens não. As criaturas dotadas de razão não querem ouvir a Deus. Os homens e os peixes, o burro, ouvem a palavra de Deus, obedecem a Deus, seguem os mandamentos, as leis de Deus que foram deixadas para eles e dão testemunho de que adoram a Deus, de que servem a Deus. Quantos exemplos os santos deixaram. Outra vez também ele foi convidado para um jantar, eu estava lendo a vida dele ontem, e um homem tentando ele, colocou veneno na comida, e ele viu que tinha veneno e não quis comer. Daí o herege falou: não está na Escritura que Deus vai proteger os seus escolhidos? Se tiver veneno, se tiver uma cobra? Santo Antônio falou: eu não vou tentar o meu Deus, mas para provar que a Sagrada Escritura é verdadeira, eu vou tomar essa bebida e não vai me fazer mal. E ele tomou e não morreu. E aquela pessoa se converteu. Olha quantos exemplos os santos nos deram da verdade da Sagrada Escritura. E hoje em dia, aqueles que eram para pregar a verdade pregam a mentira. Aqui Jesus fala: todos aqueles que estão mudando as minhas leis para uma nova versão são considerados fraudadores, e eu jamais permitirei esses entrarem no meu reino que está para vir. Todos os que estão mudando as minhas leis para uma nova versão. Jesus fala nessa mensagem: se eu disse perdoai as nossas dívidas, tem que ser assim até o fim. Nenhum homem pode separar o que Deus uniu, tem que ser assim até o fim. Se já lesse que há um só Deus, não podes ter dois. Tudo está mudando. Desde o Pai Nosso, quando o profeta foi chamado em 1972, ele falou para Jesus: meu Deus, eles estão mudando o Pai Nosso, eu não vou mudar. E Jesus falou para ele: é por isso que eu estou te chamando, para conservar o que sempre foi ensinado na Sagrada Escritura. Por que esse profeta é tão importante? Como ele estava falando ali no começo, não sou eu que estou falando, é Deus que fala através das mensagens. É tu, meu filho, tu és o último, tu és a ponta do baraço de Abraão, joia preciosa. Quantos elogios Deus falou para ele. Por quê? Porque a gente conhece muitos videntes, confidentes, pessoas que são de Deus, mas não falavam nem a metade do que o profeta falou. Qual pessoa que falava do Pai Nosso? Tem que ser assim, perdoai as nossas dívidas. Quem até hoje falou que o sacrário tem que estar no centro da igreja, que tem que voltar para a igreja, não deveriam ter tirado?
Qual é o vidente, o confidente? Ninguém fala sobre isso. Só o profeta. Por quê? Por que ele? Porque Jesus escolheu ele para essa tarefa. É tão verdade que não tem apoio da Igreja Católica. A gente vê muitas aparições que estão sendo estudadas, que estão sendo apoiadas, são cheias de padre, tem bispo que acredita, que lê, não divulga, mas deixa acontecer. Fazem até santuários grandes. Tem 3.000 pessoas nas aparições. E aqui é sempre essas poucas pessoas de fé, como vieram essas pessoas de Minas Gerais, né? Pessoas de idade, não são ricos. Muitos podem dizer, são atrasados, são ignorantes. Até falaram que tem umas pessoas que falaram, vocês são o patinho feio. As pessoas da obra da palavra de Deus são os patinhos feios da igreja. Por que que Deus escolheu o profeta? Porque para vocês ele não era nada. E Deus gosta de nada fazer tudo. Ele sempre fez assim. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quanto mais eles te rejeitam, mais eu te amo, meu filho. Santo Antônio era quem? Não era ninguém, trabalhava na cozinha lavando louça. E quando ele começou a falar, aí foram ver quem era Santo Antônio. E um dia vocês vão ver quem era esse profeta. Que muitos, mesmo vendo, não acreditam. Um dia vocês vão ver a grandeza que Deus fez desse homem. Não porque ele era diferente, mas porque ele era obediente. Muitos foram chamados ao sacerdócio, depois foram bispos, até se tornaram papas e não foram santos. E um pai de família, um semi-analfabeto, é um santo, foi um profeta, o último profeta por quê? Não porque era inteligente, sabedor de tudo, mas porque era obediente a Deus. Aqueles que são obedientes a Deus vão de vitória em vitória, está no livro do Santo Antônio. Não tem como errar. Se vocês fizerem o que Deus pede, não tem como errar. Há padres, há religiosos que estão em dúvida, muita confusão na igreja. Faz o que Deus pede. Volta a ser o que era antes. Usem suas batinas, seus hábitos, dobrem os joelhos, rezem. Se unam com as pessoas que são conservadoras. Eu estava vendo o jornal ainda há pouco, lá aquela guerra entre Israel e Irã. Agora o Irã está ameaçando os Estados Unidos, a França. Quantas vezes a Nossa Senhora pediu, rezem o rosário para evitar a Terceira Guerra Mundial. Ela foi atendida? As pessoas estão rezando como ela pediu? Não. As coisas acontecem não porque Deus quer, mas porque o homem quer. Os homens querem se afastar de Deus. Aí o diabo toma conta. No coração dos chefes, dos poderosos do mundo, eles estão longe de Deus. E as pessoas também não pedem por Deus. Aí o demônio faz a festa. Quanto mais pessoas morrerem agora em pecado mortal, mais o inferno vai se encher. Por isso Jesus pede, estejam comigo, façam o que eu peço na Sagrada Escritura, não mudem as santas palavras. Sacerdotes, religiosos, vocês que prometeram servir a Deus, se Deus falou, perdoai as nossas dívidas, rezem assim. Não porque o profeta pediu, mas porque Deus ensinou assim. Quem mais do que Deus? Mas só isso não faz mal, só aquilo não faz mal. Está na Sagrada Escritura. Aquele que tirar uma vírgula da Sagrada Escritura será réu. Nenhuma vírgula pode tirar da Sagrada Escritura. E vocês estão tirando palavras inteiras. Nenhum homem pode separar o que Deus uniu. Hoje em dia,
Há brechas na igreja para a terceira união, segunda união, homossexualismo. Olha o absurdo. Começaram mudando o Pai Nosso e agora estão mudando tudo. As leis de Deus, que fala para não matar, agora pede para perdoar os abortos. Fala para não cometer adultério, agora pode casar 2, 3 vezes. Pode abençoar os homossexuais. Olha a cegueira que está tomando conta de vocês. Essa luz, essa pouca luz que cada um tem, vai se apagar completamente para todos aqueles que vierem a mudar a Sagrada Escritura. Essa luz que vocês ainda conseguem enxergar um pouquinho, vai se apagar completamente. É o que o padre tem falado na missa todos os dias aqui, a gente está assistindo. Todo mundo quer ir para o céu, mas se não fizer a vontade de Deus, não vai. Vai para qualquer lugar, menos para o céu. E a vontade de Deus está na Sagrada Escritura, ela não muda. Há 2000 anos ela está aqui no nosso meio. Foi escrita pelos profetas, pelos apóstolos, ela não muda. Aqui na carta de São Timóteo, né, capítulo 2, versículo 3, 14 ao 17. Tu, porém, persevera em tudo que aprendeste, em tuas convicções. Tu sabes de quem o recebeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas, pela fé em Jesus Cristo, podem dar-te a sabedoria que leva à salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar na justiça. Não é água com açúcar. Não é todo mundo vai para o céu. Não, a Escritura é inspirada por Deus para ensinar, para persuadir e para corrigir. Deus não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Deus veio ensinar o caminho correto. Isso é errado, isto é certo. E Deus não muda.